Olá, amigos que acompanham o quadro Um Lugar aqui no Panorama, nesse sábado, aqui na Rádio Independente. Muito bom dia. Estamos chegando então com o quadro Um Lugar dessa semana, aqui em Ilópolis. Hoje vamos conhecer um lugar muito bacana aqui na região também. É cultura, é gastronomia, enfim, um lugar que atrai muitas pessoas. Eu estou aqui com o Ismael Rossetti, que é o diretor do Museu do Pão aqui de Ilópolis, que vai nos conduzir, né, Ismael, por esse lugar tão bacana aqui em Ilópolis. Sejam bem-vindos, vamos visitar o conjunto arquitetônico do Museu do Pão, um espaço de patrimônio histórico, preservação das histórias dos nossos antigos que aqui chegaram, desenvolveram um belo trabalho e que nos cabe a esta geração e para as gerações futuras contar essa história. Venha conosco conhecer o Museu do Pão, a oficina de panificação e o Moinho Colonhese. Ok, vamos lá então. O Moinho Colonhese, que também faz parte do conjunto arquitetônico do Museu do Pão, ele é um edifício centenário e todo ele construído com madeira de araucária, com os seus equipamentos de moagens dos grãos de milho ainda preservados e restaurados, onde as pessoas podem, nesta atmosfera, conseguir ter essa sensibilidade de todo esse trabalho desenvolvido por esses imigrantes italianos, também com a colaboração dos imigrantes alemães, em toda a sua estrutura de maquinário, polias, movimentos, que fazem com que essa estrutura de 3 pavimentos consiga se mover, transformando os grãos em farinha. A farinha que transforma o pão que está presente na sua mesa, na minha mesa, na nossa mesa. Pães com os mais variados sabores, cores, aromas, tamanhos, mas que sempre está presente alimentando a nossa comunidade. O conjunto arquitetônico do Museu do Pão, no Alto do Taquari, especialmente localizado no município de Ilópolis, ele é um ponto de partida para a visitação de outros moinhos e outros atrativos culturais e de patrimônio na região aqui do Alto Taquari. É administrado por uma associação, a Associação dos Amigos dos Moinhos, que conta com colaboradores, voluntários da nossa comunidade para a manutenção de todo o conjunto e o desenvolvimento das atividades. Os visitantes podem, durante todos os dias da semana, visitarem o museu, a oficina de panificação e o Moinho Colonhese, que é um conjunto, ou seja, esses edifícios que constituem de fato o conjunto arquitetônico do Museu do Pão. Inaugurado em 2008, o Museu do Pão ele tem algumas particularidades e eles vão estar aqui sendo demonstrados através desses equipamentos que conta a história desses imigrantes que aqui chegaram no início do século passado e que tiveram que desbravar as suas matas, essas matas aqui da região também da Mata Atlântica, abrindo caminhos e cultivando a terra para plantar os grãos de milho, trigo, arroz, enfim. Os moinhos coloniais foram muito importantes para a nossa região, porque foi um equipamento, um edifício, uma indústria da transformação dos grãos em farinha, para alimentar aquele povo na época também da sua dificuldade de alimento. Os moinhos abandonados, em decadência, alguns anos parados e adormecidos, mas que foram mantidos pelos seus antigos proprietários. Nesse envolvimento da comunidade, através da associação, um grupo de pessoas se posicionou na ideia de preservar essa história, da forma como os moinhos foram construídos, com as suas enormes tábuas, todo o maquinário, a engenhosidade desses moinhos, que tem uma importância de tecnologia por detrás de tudo isso, ou movido com a força d'água, ou com as suas turbinas, ou com seus motores a diesel, enfim. Tem todo um trabalho sobre a molinologia. E esses moinhos, também com projetos de intervenção, especialmente aqui o conjunto arquitetônico do Museu do Pão, são equipamentos que fazem com que a comunidade hoje possa vir a conhecer a história desses moinhos, possam admirar o trabalho feito por esses imigrantes e, obviamente, oferecendo um novo uso, um novo edifício, uma nova sustentabilidade para esses conjuntos.
Então, a importância das pessoas conhecerem não só a cultura aqui dos imigrantes italianos e de seus descendentes, mas também para, quem sabe, oferecer novas opções de trabalho, né? E, enfim, desenvolvimento de geração, trabalho e renda para a nossa região. O Museu do Pão, que tem uma participação também da Brasil Arquitetura, dos arquitetos Marcelo e Francisco, né, que são importantes arquitetos e dentro do patrimônio de arquitetura nacional, e que a gente é muito orgulhoso também, porque o Museu do Pão recebeu o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é o prêmio mais importante que o Brasil concede aos edifícios de patrimônio históricos. Então, para nós aqui em Ilópolis, um pequeno município com 4.000 habitantes, né, distante 80 quilômetros de Lajeado, 200 quilômetros da capital Porto Alegre, 120 quilômetros de Passo Fundo, aqui nesse alto do Taquari, né, ele tem a sua importância, tem o seu reconhecimento não só para a arquitetura, mas para o patrimônio desse importante projeto que assim a gente o considera. E o museu construído, ele vai mostrar um pouco desses equipamentos do trabalho dos imigrantes, vai também mostrar um pouco da história da panificação no mundo e vai fazer também a demonstração de os moinhos que fazem parte deste percurso do O Caminho dos Moinhos. No museu nós temos aqui alguns equipamentos que vão mostrar o início do trabalho, como se cultiva a terra, como nós vamos trabalhar esses grãos também nas suas, transformar em farinha, essas farinhas depois transformadas em massas, pães, biscoitos e obviamente uma mesa posta para celebrar o pão. Então aqui nós temos mais ou menos uns 30, 50 equipamentos, instrumentos muito simples dos nossos imigrantes e descendentes, mas os equipamentos que contam a história da panificação aqui no Alto Taquari. Uma outra linha do tempo, nós vamos também conhecer um pouco a história do pão de 12.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 14.000 anos o pão está presente na humanidade, com a sua influência na questão política, econômica, social, de desenvolvimento de diversas comunidades. De toda essa linha do tempo, eu chamo a atenção especialmente à farinha brasileira, que ela vem dos nossos povos originários, que é a farinha da mandioca, dos nossos tradicionais tapioca, biju, ao qual a gente tem que ter um respeito significativo. Também a gente vai ter a importância também somente em 1800, com o Pasteur, que nós vamos conseguir fazer as fermentações químicas do pão. Então a partir daí a gente começa a ter uma variabilidade, né, desses pães que a gente conhece no dia de hoje. Também é importante lembrar que o pão, símbolo do Brasil, é o pão de queijo, né? Dos mais de 150 países que fazem parte da ONU, por Paulo Braga, ele diz que o pão, o símbolo do Brasil, é o nosso tradicional pão de queijo. Nós também vamos localizar no mapa, na região do Alto Taquari, o projeto do Caminho dos Moinhos, passando por Ilópolis, Arvorezinha, Antagorda, Putinga. Então, nestes pequenos municípios, com aproximadamente 30.000 habitantes e percorrendo aproximadamente esses 70 quilômetros, nós vamos conhecer estes mais variados moinhos, né? Aqui nas nossas comunidades, ou na área interiorana, ou também na área urbana destas cidades. Em visitação, especialmente, nós temos o Moinho Faquinete, no município de Arvorezinha. Temos o Moinho Castamã, também no município de Arvorezinha, ainda com todo o seu maquinário preservado na parte interna da edificação. Outros moinhos e outras construções foram incorporadas ao projeto do Caminho dos Moinhos, como recentemente estamos em construção o Museu do Tijolo, também no município de Arvorezinha, e a recuperação da Casa Martelli, no município de Antagorda, que também vai abrigar o Memorial do Leite. O pão, ele está presente na nossa mesa, na nossa alimentação, no modo de dar a subsistência do corpo humano. Mas também o pão está presente nas religiões, no alimentar a alma, seja no islamismo, no judaísmo, no cristianismo, mas também o pão pode estar presente nas festas, como esta, a festa do Divino Espírito Santo, que é uma festa de origem portuguesa, dos nossos colonizadores, que tradicionalmente, né, festejam os pães com os tabuleiros nas suas, transportando os tabuleiros de pães na cabeça,
coroando um pequeno menino como imperador, com todos os seus elementos, cajado, cetro, estandarte, mas o importante é celebrar o pão. E quando falamos em celebrar o pão também tem uma data, que é o Dia do Pão. E este dia é o dia 16 de outubro, Dia Mundial do Pão e da Alimentação. No Museu do Pão também nós estamos expondo a marca original do Caminho dos Moinhos, que é uma parede que foi localizada numa casa antiga aqui no nosso município, com essa pintura abstrata que tem uma simbologia de um cachinho de trigo, uma flor do milho, marcações de diferentes caminhos ou de moinhos ao longo desses percursos, e este símbolo ele passou a ser estampado em todo o material publicitário também da entidade, ou seja, no avental, no tabuleiro da polenta, nos azulejos, nos nossos souvenirs. Então é um trabalho feito por uma menina, na época, hoje uma senhora de idade, que fez essa pintura, um modo muito delicado também de, além de ilustrar, embelezar a casa onde estavam essas paredes, também hoje passa a ser a nossa logomarca do Caminho dos Moinhos. Durante a visitação no conjunto arquitetônico do Museu do Pão, as pessoas também podem participar de oficinas de panificação ou oficinas gastronômicas neste espaço, que é dedicado para aproximadamente umas 20 pessoas, onde as pessoas podem ter a experiência de manusear os diferentes tipos de farinha, produzir pães, biscoitos, bolachas, doces e, obviamente, ao final dessa experiência também podem degustar dos seus próprios produtos. Então, a oficina de panificação é um espaço onde a comunidade, obviamente, grupos de mães, trabalhadoras rurais, escolas, mas especialmente os visitantes também podem ter um momento da sua experiência de visitação no Alto Taquari para fazer alguma atividade dedicada aos farináceos. O trabalho de engajamento da nossa associação é de que as pessoas possam utilizar também este espaço para criarem novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de geração de emprego e renda. Muito bem, pessoal. Encerramos o quadro Um Lugar dessa semana, aqui nesse belo lugar, então, aqui em Ilópolis, o Lago Verde. E vocês puderam, então, ter a oportunidade de conhecer um pouco aí sobre o Museu do Pão. E você já sabe, toda semana estamos aqui no Panorama, também no canal do YouTube, nas redes sociais do Grupo Independente, trazendo lugares não só do Vale do Taquari, mas também de todo o interior do estado do Rio Grande do Sul. Até a próxima semana.